Olá, meus caros alunos do terceiro ano. Eu sou o professor Douglas e seja bem-vindo a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre os aspectos culturais da Antiguidade Clássica. Quando nos referimos à Antiguidade Clássica, nós estamos falando basicamente de duas culturas muito importantes para o Ocidente, e compreendê-las faz parte de compreender de onde viemos, no quesito de pensamento, no quesito organização de ideias e até mesmo administração de sociedades, inclusive a origem das nossas leis. Quando nós observamos essa imagem que está aqui à sua esquerda, nós vemos um teatro grego e à direita um senado romano. Aqui o fórum, na verdade, o fórum romano. E essas ruínas, conforme estão na página do seu livro, elas representam aquilo que essas civilizações trouxeram de avanços para o desenvolvimento e a organização social da nossa sociedade ocidental. Basicamente, a nossa cultura ela é edificada em três pontos principais: a filosofia grega, o direito romano e a religião judaica cristã. Então, compreender esses três pontos, eles são cruciais para que você possa compreender o próprio estilo de vida e a filosofia que o Ocidente traz. Quando falamos aqui da organização do teatro grego, por exemplo, aqui nessa imagem que está aqui mostrando para vocês, nós vamos compreender aquilo que nós observamos em filmes, novelas. Você já imaginou que a ligação entre Hollywood e uma tragédia grega, ela está muito mais próxima do que você imagina? Ou aquilo que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, que orienta a nossa organização social através do papel do Estado, esteja tão próximo com os romanos que a gente nem consegue perceber isso? Pois bem, compreender essas civilizações nos ajudará a compreender a nossa civilização. Para começar, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês que reflete parte da mitologia grega. Bacana, né? Esse é o Perseu. Pois bem, pessoal, esse daqui é o Perseu, filho de Zeus, segundo a mitologia grega, que destrói a Medusa, cortando a cabeça dela, olhando no escudo. Por que ele olha no escudo? A Medusa, segundo a mitologia, ela tem a capacidade de transformar em pedra qualquer pessoa que olha diretamente para os seus olhos. Então,
aqui Perseu, no ato de criatividade, ele observa onde está a Medusa pelo reflexo do seu escudo, e ele consegue cortar a cabeça dela e derrotar esse monstro, esse monstro, né, da mitologia grega. Esta e outras histórias que fazem parte do imaginário do povo grego vão surgir ainda nas origens da civilização grega, quando a ilha de Creta, na cidade de Knossos, no desenvolvimento da civilização minoica, entra em atrito com a civilização ao norte, na península do Peloponeso, a civilização da cidade de Micenas. Então, e as duas entram em conflito. Aqui são vários os personagens utilizados da história da mitologia para desenvolver ou tratar da explicação da esperteza e da pujança do povo grego com relação às demais cidades ou demais povos. Então o grego, ele é uma pessoa que tem uma capacidade, segundo a sua origem mitológica, de enfrentar desafios e superar os seus limites. Por que isso é importante? Porque aqui nós vamos colocando o homem como agente do seu próprio destino. Ainda existe a ideia de mitologia, mas o antropocentrismo que os gregos trazem é uma inovação que é marca da razão. O grego, ele tem capacidade de resolver problemas complexos, ele tem capacidade de pensar em possibilidades de resoluções, inovação, e ele consegue, com a sua criatividade que tem nele, em si, antropocêntrica, de vencer certas dificuldades. Vamos conhecer aqui algumas das características desse povo com o seu legado conosco. Uma das características principais herdadas do povo grego é a utilização do teatro como forma de comunicação. Os gregos, eles tinham nas peças de teatro a manifestação da sua cultura e a resolução de problemas complexos. E dentro do teatro em si, vão surgir dois gêneros principais: a tragédia e a comédia. A tragédia, ela é a realização de uma história ou uma história contada com um fim extremamente trágico e inesperado, onde, apesar de contar uma moral específica na história, traz-se ali algo que mexe com as emoções do espectador, daquele que está assistindo, e faz com que ele se coloque na situação e naquele momento de situação imaginária, que vai fazer com que ele tenha aquela experiência sem necessariamente ter que vivê-la. Igualmente na comédia, onde ele vai, através do riso, mexer com algo do mais profundo do indivíduo. Então, o teatro na Grécia Antiga, ele nasce em função das manifestações em homenagem ao deus do vinho, que em Roma vai ser Baco e na Grécia Dionísio. A cada nova safra de uva era realizada uma festa de agradecimento aos deuses através de procissões. Mas como que surge esse teatro? O teatro, ele é uma forma antiga de expressão cultural, presente desde as primeiras sociedades primitivas, através de danças e através de expressões corpóreas. Os gregos, eles vão colocar aqui uma organização, e a escrita do teatro, ela vai passar a ser contada como uma forma de algo épico, algo que realmente aconteceu e vai fazer parte da cultura e do imaginário do povo grego. Aqui, o teatro na Grécia é importante, ele também possui um ritual, um caráter de rituais. Então, é também uma cerimônia ligada à espiritualidade. Um outro ponto importante da cultura grega para nós do Ocidente é a sua formação estatuária, que é a prática ou ofício de esculpir ou criar estátuas. As estátuas dos gregos alcançaram um nível de perfeição já na época dos gregos, há 2000 anos atrás, que não pôde ser melhorada desde então. Note o seguinte:
Nós temos aqui, há alguns anos atrás, que já se aposentou, o homem mais rápido do mundo, o Usain Bolt, um corredor que conseguia correr ali, bateu o recorde mundial, vários recordes mundiais, inclusive o próprio recorde dele, nos 100 metros rasos, e ele conseguia correr em menos de 10 segundos, quase 9 segundos. E aí fica uma pergunta: será que nós teremos um outro corredor que vai um dia correr mais rápido do que ele? Até que ponto uma pessoa pode correr tão rápido, o ser humano pode correr tão rápido a ponto de bater o próprio recorde do humano? Chega-se um ponto que vai ficar muito, muito difícil, porque humanamente o limite do ser, do ser biológico, vai determinar que o homem não pode correr menos do que aquilo. Quando falamos da cultura grega, nós estamos falando de um nível de perfeição que aquela sociedade alcança, que dificilmente a gente consegue criar algo melhor, porque o que pode ser feito, ou o que pôde ser feito até então no ramo das estátuas, foi feito pelos gregos. Interessante, não é? E olha aqui, a imagem. Essa imagem, o que você percebe aqui? Movimento, o homem sendo a medida de todas as coisas, né? A estátua repousando em cima de uma só das pernas, dando a ideia de que ela tem movimento e vida. Olha só, ela aqui vai trazer os mais altos padrões já atingidos pelo homem no ramo das esculturas. E aqui o homem, ou o antropomorfismo, é a referência dos gregos para o desenvolvimento das suas esculturas. É um equilíbrio perfeito entre as formas. Note aqui, o homem em movimentos que parece que ele está se movendo, passando pela inclusão de estátuas femininas. Olha aqui, divindades femininas. E aqui nessa da direita, você vai ver a expressão de dor existente na face da estátua. Detalhe, isso aqui tudo produzido a partir de um único bloco de pedra, esculpido. Olha só, e aqui vai se movimentando, esculpindo, dando a ideia de movimento, dor, contração muscular. Ou seja, os gregos elevaram a arte estatuária para um nível que é impressionante para qualquer padrão humano, inclusive para nós nos nossos dias. E aí nós vamos ter uma evolução. Claro que nem sempre os gregos produziram aquelas estátuas como no último momento ali. Mas aqui nós vamos ver um estilo que promove o naturalismo, tá vendo? O realismo, a anatomia do corpo humano detalhada, os músculos do abdômen, tá vendo aqui? Os ombros, a largura, as coxas, e a estátua apoiada sobre uma das pernas, dando a ideia de assimetria, movimento. Quando olhamos para o corpo do ser humano, nós não somos igualmente desenvolvidos em todos os nossos músculos. O normal é que uma pessoa tem assim um lado do corpo desproporcional ao outro, um lado do rosto desproporcional ao outro. Poucas pessoas são simétricas no seu rosto e menos ainda no rosto e no corpo. O comum é a assimetria, e isso é que dá a característica de individualidade para nós seres humanos. Então, aqui nós vamos ver também uma expressão, a face da estátua, como se estivesse olhando ao longe. Ela está mirando alguma coisa, com o olhar fixo em algum lugar. Então a estátua, ela está como que passando uma mensagem de vida. Aí nós temos um período clássico. Aqui nós vamos ver a harmonia, a perfeição e o rigor do pormenor. Beleza, serenidade e ideia de movimento. Olha só, essa daqui já parece que está fazendo um movimento específico com o rosto, com o corpo e até mesmo com a perna. Olha aqui que interessante. Uma das questões que dá movimento na estátua é a própria criação do tecido. Porque, olha aqui esculpido em pedra, dando a ideia de que está se ajustando ao contorno do corpo. E a ideia do nu feminino e o realismo e o idealismo.
até chegarmos ao período helenístico, que é justamente a fusão da cultura grega com a cultura oriental, persa, da Ásia, no período em que Alexandre o Grande ele conquista os persas e ele expande a cultura helenística para o Oriente. E aí nós temos uma perfeição. A partir daqui, o realismo e a expressão dramática das estátuas, eles vão trazendo vida e aqui uma expressão de dor e de movimento, desde a face até o corpo, os cabelos e também a ideia de tecidos. Olha só que interessante, né? Então, é o valor dramático das estátuas. No que diz respeito às pinturas, os gregos eles vão valorizar cenas da vida cotidiana e também da mitologia. Aqui, as cenas relacionadas com os Jogos Olímpicos e outras competições desportivas também estão presentes nas figuras na pintura grega. Algumas características aqui das construções. A arquitetura grega. A harmonia é feita à medida do homem. Então, aqui nós temos uma referência, mais uma vez, aparecendo o antropocentrismo. Aqui as escadas, os degraus, tudo é feito para atender o homem. A escultura ou a arquitetura, ela é racional e feita com princípios estéticos e técnicos. É o princípio da beleza. Uma curiosidade, os gregos, eles não conheciam uma forma de construção que não fosse esta forma mais com figuras com ângulos retos, tá vendo? Então aqui note que as pedras sustentadas por colunas, elas têm que ter colunas próximas umas às outras. Por quê? Porque a forma com que os gregos conheciam para fazer a sua arquitetura somente era com um bloco de pedra, e o bloco de pedra não suporta muito peso. Logo, as colunas têm que ser mais próximas umas às outras. Mas aqui visa também a beleza, a decoração, o ornamento. Veja, por exemplo, algumas características da arquitetura. Aqui, uma característica dórica, jônico, período dórico, jônico e corinto. Note aqui que nós vamos desenvolvendo os pilares ou as colunas gregas aqui com decorações que têm a pura finalidade de incrementar a estética. Olha só, o período aqui, o dórico, era a arquitetura mais comum e popular, e ela destaca-se das três por ser a menos ornamentada. E aqui já em Coríntio é uma cidade grega, aqui nós vamos ver que as colunas elas têm uma prolongação com uma parte decorada e ornamentada um pouco mais do que essa que é intermediária, a jônica, que são colunas mais delgadas e levemente ornamentadas. Então você vê aqui que começa a aparecer o princípio da beleza no movimento da arquitetura. Olha aqui. E aqui um dos pontos cruciais para o Ocidente, para o mundo de forma geral. A relação dos gregos com a música. Música e matemática para os gregos, música e lógica, música e razão estão estreitamente ligados na cultura grega. A teoria musical ela só começa a ser elaborada no século V a.C. São poucas as peças musicais que sobraram daquele tempo, mas a maioria são gregas. Aqui nós vamos ver que os gregos eles começam a observar que o som de determinado metal ele é característico. Se o metal é cortado ao meio, nós temos o mesmo metal produzindo um outro tipo de som. Ou seja, uma barra de metal comprida assim, ela vai produzir um som. Se cortar ao meio, essa mesma barra de metal vai produzir um som e a outro pedaço também. E aí nós vamos vendo que os sons musicais eles vão ser produzidos de acordo com a matemática. Curiosamente, a nota ou o tom daquela nota musical ele vai ser equivalente à metade daquela mesma barra um pouco maior. Então,
nós vamos vendo aí que a divisão matemática das peças de metais, elas vão produzindo a metade do som produzido pela barra um pouco maior. E assim nós vamos vendo as escalas musicais e as notas passam a ser desenvolvidas a partir daí. Aqui, ó, uma referência. Pitágoras acreditava que a música e a matemática formavam a chave para os segredos do mundo, que o universo cantava, justificando a importância da música na dança, na tragédia e nos cultos gregos. E, como não pode ser diferente, a gente precisa falar da cultura grega. Aliás, da filosofia grega. Uma das grandes contribuições do mundo grego para conosco é a sua filosofia. A forma de pensar, o racionalismo, a lógica das coisas, os acontecimentos em sequência que, quando desencadeados, necessariamente tem que resultar em alguma coisa. Isso, levado para o campo da matemática, também é utilizado para o campo das ciências naturais, tudo chamado de filosofia, naturalmente, né? A arte de pensar e raciocinar, mas quando levados aí para o íntimo do homem, nós vamos ver uma organização no pensamento com relação ao sentido da vida, a finalidade do homem, a existência, a busca de uma justificativa para a sua própria existência, características da filosofia grega. Questões como a divindade, elas vão sempre aparecer na antiguidade clássica. Porém, nós vamos ver que pela autonomia do homem e o antropocentrismo presente na cultura grega, existe uma forma racionalista de pensar e de resolver problemas. Então, nós vamos vendo aí que a divisão entre essa filosofia física e metafísica na Grécia Antiga, ela vai dar os pilares para o desenvolvimento de tudo aquilo que é pensado mais tarde durante a Idade Média. E voltando para a cultura grega, com o renascimento cultural urbano, o renascimento comercial na Itália no século XVI, remetendo à cultura grega de 1000 anos antes, nós vamos ter aí o desenvolvimento para o Ocidente na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Portanto, compreender a filosofia grega é fundamental para que você compreenda a forma de pensar do homem ocidental. E aqui eu tenho algumas características que você pode ler, dar um pause e ler aqui, mas enquanto eu falo, observe o seguinte: em Atenas, berço da filosofia mundial, berço da ciência, berço do comércio na antiguidade clássica, nós vamos ter também o desenvolvimento de duas características do pensamento filosófico. Um é o filósofo, aquele que tem um compromisso com a verdade, portanto, ele busca, talvez durante a sua vida toda, talvez consiga e talvez não consiga, a compreensão de determinado assunto. Enquanto os sofistas, eles são as pessoas ligadas para a argumentação em prol de ganhar uma discussão, de ganhar uma questão, ganhar uma causa. Os sofistas não necessariamente têm o compromisso com a verdade. O sofista, ele quer ganhar a discussão. Logo, sofismas são definidos como argumentação com aparência de racionalidade lógica, mas que vão induzir o indivíduo para uma linha de raciocínio tendenciosa, que pode levá-lo para longe da verdade. O filósofo tem um compromisso da sua vida pessoal com a verdade. O sofista, ele quer ganhar a discussão. E aí, muitas vezes nós vamos crescer em torno de alguns sofismas que são ideias que têm aparência de verdade, mas que quando expostas a uma análise mais profunda, racional, lógica e coerente, elas vão perdendo o sentido. Os sofismas, eles inundam a nossa mente. E essa é uma característica que surge ali na Grécia Antiga, no período, principalmente no período helenístico. Mas note o seguinte,
Essas são desdobramentos. A filosofia clássica grega, ela vai dar os pilares para a formação do Ocidente, principalmente porque os gregos fizeram a organização das perguntas mais importantes de toda a história da humanidade. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, são perguntas que todas as sociedades fizeram, mas os gregos ousaram respondê-las. E dada a forma com que responderam, algumas elas nos acompanham até hoje. A gente pode falar disso num outro momento. Olha só que legal. Vamos ver aqui mais um vídeo. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Muito interessante, né? Tá aí para vocês o mito da caverna, associado a Platão, escrito por Platão, e que mostra exatamente aí uma forma do grego pensar. Então, aquele que ele entende alguma coisa nova, muitas vezes ele quer compartilhar com o outro, mas o outro, por não ter tido a mesma experiência, ele não vai ter a possibilidade de alcançar aquela explicação. A busca do filósofo, ela se resume, ou ela começa, ela parte da possibilidade de que existe algo que nós não conhecemos e que é possível conhecer. Quais são essas coisas? O que é esse algo? Aí a filosofia vai abrir um leque de oportunidades. Pois bem, deixa eu ir para o finalzinho aqui. Real. Deixa eu arrumar o áudio aqui, passar ele. Aí. Olha só que interessante. Na sequência, nós vamos ver os Jogos Olímpicos, também influência da cultura grega. Aqui nós estamos falando de um momento em que o cidadão ele podia participar de toda a magnitude do corpo humano. Aqui os jogos eles tinham cunho religiosos e eram disputados em Atenas em culto aos deuses do Monte Olimpo.
ligados à cultura ou à religião grega. E esses jogos eles tinham a finalidade de buscar a perfeição do corpo, a beleza do homem e a plenitude daquilo que o homem pode ser. Por quê? Este pensamento está intimamente ligado à ideia de antropocentrismo. O homem ele tem parte central na vida no desenvolvimento do pensamento grego. O homem é a medida de todas as coisas. E aqui tem mais um vídeo, esse eu vou passar para não ficar muito longo, tá? Vai falar da história dos Jogos Olímpicos, né? Deixa eu passar ele aqui. Fala só da história dos Jogos Olímpicos e a religião grega, para a gente encerrar falando dos gregos e entrarmos nos romanos. Olha só, a religião dos gregos, ela vai tratar de vários deuses, são várias as divindades. Zeus, sentado no trono, com vários deuses, e esses deuses têm personalidades humanas. Até as divindades gregas, elas têm uma característica de homem. Um deus tem ciúme, o outro tem raiva, o outro sente vingança, o outro ele tem um pouco de mesquinharia. O próprio Zeus, ele se sente tentado por mulheres humanas e coabita com elas, gerando seres híbridos, como é o caso do Perseu, que matou a Medusa no vídeo que nós acabamos de ver. Então, são deuses que têm características de personalidade humanas, e esses deuses, eles muitas vezes brigam entre si e competem entre si. Então, eis aí uma das características principais da cultura grega. Então, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre os romanos. Aqui, uma característica dos romanos é justamente a utilização de vários princípios gregos de organização das cidades-estados gregas, só que agora trazida para um desenvolvimento de império. Então, enquanto na Grécia as cidades-estados eram independentes e muitas vezes até rivais entre si, em Roma, aquilo que era a organização das cidades-estados, como por exemplo a descentralização do poder, o próprio Senado romano, dando a ideia de democracia vinda dos gregos, e a organização jurídica dentro da cidade, a polis, é trazida agora pelos romanos, que admiravam os gregos na sua organização social, e multiplicada no quesito império. Enquanto na Grécia as cidades ficavam autônomas, em Roma, a partir de Roma, no Império Romano, à medida com que houve a expansão do império, os romanos utilizavam daquilo que os gregos utilizavam e davam certo para a expansão do próprio império. E aí nós vamos ver algumas características produzidas pelos romanos que chegam de legado para a nossa civilização. A arquitetura era vista pela utilidade, a ideia de grandeza e imponência do império, solidez, poder e força. Olha só, e é muito interessante. Assim, veja por exemplo a ideia de poder e força de grandes construções. É comum que grandes líderes no passado levantassem castelos, fortificações, muralhas, simplesmente para demonstrar a sua grandeza, a capacidade de construção do seu império. E isso vem dos romanos, é utilizado para a imposição do império e a manutenção da presença do império no subconsciente dos povos conquistados. Aqui, os materiais utilizados pelos romanos traziam inovações. Eles conheciam uma argamassa feita de cinza vulcânica ou a partir da matéria-prima encontrada próximo aos vulcões, restos de vulcões, que mesmo sem utilização de estrutura de ferro, os tijolos ficavam lá. Veja aqui, por exemplo, o Coliseu, sendo um dos ícones da construção romana. Aqui os gladiadores se enfrentavam até a morte, uma espécie de teatro grego, só que agora circular.
e aqui com grande parte não só para a posição de arquibancadas, mas a estrutura de fora somente com o objetivo de ornamento. E aqui o arco romano, olha só, essas técnicas de construção de engenharia traziam uma inovação. Os romanos, eles construíram, eles desenvolveram a técnica do arco, que é justamente essa forma, que tem dois pilares e em cima uma estrutura arcada, como se fosse uma janela. Ali é possível colocar peso em grande quantidade. Um avanço, porque os gregos não conheciam essa técnica e tinham que colocar nas colunas, aliás, tinha que colocar abaixo das traves colunas próximas umas das outras para suportar o peso. A pedra poderia quebrar se colocasse peso no centro. Porém, os romanos, quando desenvolvem o arco, pode colocar peso, que quanto mais peso, mais o arco vai ficar firme, podendo ter construções com pilares um pouco mais distantes. E o desenvolvimento de abóbodas. Aqui, ó, como está disponível nesse slide aqui para você acompanhar. E aqui as construções têm características de ser imponentes, luxuosas e também voltada para a utilização prática. O Coliseu, que até hoje está em Roma, não tem estrutura de ferro, mas ele já suportou vários terremotos e continua firme. E aqui uma estrutura romana que lá dentro, ó, todo é um vão. E aquilo ali pode ser construído sem pilares. Por quê? Com o desenvolvimento do arco, tá vendo essa estrutura aqui? Também foi construído abóbodas, que é a estrutura em cúpula, como se fosse uma tampa que vem e coloca, que é encaixada ali em cima da estrutura, e ela forma uma abóboda. É o nome correto desse tipo de estrutura aqui, ó. Muito bacana, né? E aqui, um importante avanço ou um importante legado da organização de Roma para o Ocidente, que é o direito romano, que é o conjunto de regras, instituições e procedimentos jurídicos que vigoravam no Império desde a fundação de Roma, em 753, até a morte do imperador Justiniano, em 553. Ou seja, mais de 1000 anos a instituição do direito romano ela vem sendo aperfeiçoada. E aqui a Roma divide-se o direito em 3 pontos: o direito público, o direito privado e o direito internacional. Tudo isso visava a manutenção do império e não necessariamente o direito do indivíduo. A grande questão era a facilidade de julgar as causas com o desenvolvimento da jurisprudência. Quando uma causa foi julgada a partir da lei, e a lei romana ela traz como grande contribuição a chamada Lei das 12 Tábuas, onde vem escrito todo o código principal de direitos do império, e o império seria regido por aquilo ali, independente de qual canto do império. Com o desenvolvimento das jurisprudências, todo caso novo teria que ser julgado de acordo com aquela causa. E o direito vai criando uma estabilidade jurídica que faz com que o império seja mais fácil de ser organizado. Então, era um mecanismo de coesão do império e estava dividido em direito público, direito privado e o direito internacional, sendo esse a organização das províncias mais distantes. Direito público é a ideia de organização da cobrança de impostos, como que funcionava os cargos dentro da organização do império, quem que era o juiz, quem que era senador, quem que fazia a cobrança de impostos, quem que fiscalizava tudo isso. Essa vai trazer uma forma criativa de organizar o império e eficiente. Olha aqui, interessante. Essa aqui é o símbolo da justiça, uma deusa romana que com os olhos vendados pesa as causas. É o símbolo da justiça até hoje, né? Aí nós dizemos, a justiça é cega.
porque ela não julga de acordo com a pessoa, mas ela julga de acordo com o caso. Bom, fulano matou Beltrano. Bom, como que se julga o caso? Quando a pena por morte é essa, então, e assim por diante. Isso colocado no papel traz um avanço na forma de organizar uma grande extensão territorial como era o Império Romano. Aqui, diferente da escultura grega, a escultura romana, ela tem a característica principal de enaltecer os grandes heróis. E ao invés de dar a ideia de movimento, ela preza pelo reconhecimento do indivíduo. A pessoa vai olhar aquela estátua e ela vai reconhecer ou fazer uma associação com a pessoa daquela estátua. Geralmente a estátua dos heróis, elas eram colocadas em vários pontos populares para que todos se lembrassem de quem era aquela pessoa. E olha aqui, Antonino Pio, Adriano, Caracalla, a combinação de diferentes tipos de mármores coloridos para acentuar o realismo. Aqui o objetivo não era o movimento, mas o realismo para que o indivíduo ou o personagem fosse reconhecido por onde as pessoas passavam. Olha aí, era a ideia de fidelidade com a estrutura reatada, com a pessoa relatada, tá? Geralmente bustos, né? Olha só que interessante, olha o realismo dessas estátuas. Porém, a ideia de busto é o rosto da pessoa sendo lembrado. Algumas de corpo inteiro, claro, principalmente vestidos com as roupas de batalha. No campo da literatura, Roma traz uma grande influência, principalmente por conta do seu idioma. O latim é uma língua que é base para as outras línguas desenvolvidas no Ocidente. O nosso português e espanhol, aí eles vieram do latim, tem como língua mãe o latim. Então a literatura produzida em latim, a língua oficial de Roma, ela chegou até os outros povos e todo o império falava latim, era a língua oficial, a língua inclusive dos documentos romanos, tudo escrito em latim. E isso fez com que a literatura, as histórias contadas, os poemas, os versos, tudo isso vai se destacando e entrando na cultura dos povos que falariam a língua que viria do latim. Outro dia eu vi uma palestra do professor Rafael Falcon, e ele é um professor formado pela USP, e ele falando de literatura na palestra dele, ele falando assim que é impressionante quando você começa a estudar os versos, os primeiros versos da língua portuguesa, nós vamos ver que eles são muito, muito parecidos com os versos, os contos e os poemas da época de Roma. Então há uma similaridade muito grande. Pode procurar o Rafael Falcon no YouTube, tem vários vídeos dele, ele tem também um site e ele ensina latim. Então, os deuses romanos aqui também têm uma proximidade com os gregos. Basicamente, nós podemos dizer que os deuses gregos, eles foram transformados nos deuses romanos com as mesmas características, deuses com personalidades, deuses semelhantes à ação humana, deuses que têm características antropomórficas, ou seja, o homem também sendo a medida das coisas espirituais, só que com outros nomes, outras nomenclaturas. Então, esses deuses têm defeitos, eles têm qualidades e virtudes muito parecidas com as dos homens. Os deuses romanos, eles são uma adaptação da mitologia grega, mantendo algumas características. E para encerrar, algumas das divindades que, se você tiver curiosidade, você pode observá-las depois. Legal? Pessoal, por hoje é só, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. É um assunto bem bacana.
cheio de detalhes. Eu queria estar ao vivo aí conversando com vocês, ouvindo as suas perguntas, para que a gente possa interagir de uma forma mais profunda. Eu creio que em breve nós estaremos juntos de novo. Tudo bem? No mais, eu só tenho a dizer muito obrigado e até a próxima.